É isso aí. Nós queremos conversar sobre este lugar tão especial. O que Israel tem de tão especial que os crentes querem ir lá? Por que a gente vai uma vez e depois a gente quer voltar? O que há de tão especial em Israel? É o que nós queremos conversar hoje com nossas convidadas especiais aqui, irmã Ruth Santana e Carla Damasceno. Um prazer ter vocês aqui. É uma alegria, né, pastora? Ainda mais para falar de Israel, a gente tem uma motivação a mais. Amém. Prazer todo meu, pastora, de poder estar aqui, né, falando desse assunto tão espetacular, né? Verdade. E que atinge o coração de todos nós de maneira bem profunda, né? Isso. Ruth é nossa Gideã, fez o curso da adoração, Ruth está lá como Gideã, e a Ruth tem sido esse canal ali no ministério para estar articulando as caravanas para a gente. Então eu falo, Ruth, nós queremos fazer uma caravana a Israel, e aí é com você, não é, Ruth? É Há verdade. quanto tempo, Ruth, que você está... Olha, que eu estou no A primeira vez que você ministério, foi a Israel? que eu estou no ministério já vai fazer 10 anos, né, pastora? 10 anos. 10 anos. E para Israel nós estamos indo pela 5ª vez, né? Isso é o 5º grupo que a gente faz especialmente para Israel. Ruth, e dessas viagens que nós fizemos, qual que marcou mais a sua vida? É claro que cada viagem é especial, mas dessas viagens que a gente já fez com os Gideões, qual que marcou mais a sua vida? Olha, pastora, às vezes eu fico pensando também, qual é melhor? Mas é interessante porque cada vez que a gente vai, a gente participa de coisas diferentes, a gente tem visitas diferentes, assuntos diferentes, mas a que me marcou mais realmente foi a primeira. Sim, é um impacto aquele momento, como dizem, nunca mais a gente é o mesmo. Nunca mais, nunca mais. E aí a gente tem aquela vontade de voltar, né? De participar novamente, de ver fazer outras visitas, né? Que não dá para fazer tudo numa caravana só, numa visita só. Então a gente tem aquela vontade de voltar. Algumas pessoas às vezes dizem assim, mas por que a pessoa já foi 1, 2, 3, eu já fui 7 vezes a Israel e não me canso, por quê? O que tem de tão especial lá? E realmente, como a Ruth disse, cada vez que a gente vai, não somente tem coisas novas, mas há uma nova história, um novo contexto, há algo que vem de trás e que desabrocha os nossos olhos. O que você acha, Carla? Só dizendo um pouquinho sobre a Carla. Carla foi nossa professora de hebraico, e esse ano a gente vai pegá-la de novo para dar o hebraico lá para os Gideões, não é, Carla? Amém. Vamos construir lá a sala e ter um tempo para as aulas de hebraico. Carla, o que você diria assim, que Israel tem de novo a cada vez que a gente volta lá? Pois é, muita coisa, né, pastora? Muita coisa. Em primeiro lugar, Israel é o lugar de você estudar a Bíblia ao vivo. Sim. Ao vivo e a cores. Né? Eu sempre falo que a pessoa vai ter um grande problema quando for para Israel. Ela nunca mais vai poder imaginar como é a Bíblia, como a gente faz aqui. Ela vai saber como é a Bíblia, né? Então, um problema santo, na verdade. Cada vez que a pessoa vai a Israel, Israel tem algo de novo a oferecer, né? Agora, por exemplo, existe um novo museu chamado Friends of Zion, Amigos de Sião, que é um museu que foi construído pelo governo de Israel para homenagear todos os cristãos que foram importantes na vida do povo judeu ou na vida do Estado de Israel, né? Então, a cada momento você tem algo novo para ver. Primeira vez que a pessoa vai é aquele momento do impacto, né? Ela nem consegue meio que ver as coisas direito porque ela fica tão impactada. Até o mosquito que passa é o mosquito de Israel. A segunda vez, a pessoa começa a ouvir melhor, né, a história, a ouvir melhor a arqueologia. Então, a segunda vez é isso. A terceira vez é onde ela sedimenta as coisas. E daí por diante. E a cada vez Israel tem novidades para ser inserido no roteiro, para mostrar e tudo mais. E na sua vida, Carla, assim, como foi? O que houve de especial, assim, que você tem esse gostinho, esse desejo de estar voltando a Israel e fazendo caravanas como
líder, como dona da agência, como que você viu Israel, vê Israel, que há de tão especial para você? Olha, pastor, essa pergunta é uma pergunta forte, né? Porque Israel eu posso comparar da seguinte maneira. A nossa vida ela é transformada em várias fases da nossa vida, né? Primeiro, quando a gente aceita Jesus, a nossa vida ela é transformada, né? Ela é mudada quando a gente casa. Ela é mudada de novo quando a gente tem o primeiro filho. Então, eu levo Israel como esse nível de transformação. A minha vida também foi transformada quando eu fui a Israel pela primeira vez. É muito difícil a gente condensar o que Israel representa, mas ele representa uma mudança de história, uma mudança de vida, de fato. Porque parece que tudo aquilo que Israel representa bate de forte dentro de nós. E a cada vez, eu não sei mais quantas vezes eu fui a Israel, mas todas as vezes é como se fosse uma vez nova. Todas as vezes é como se fosse um impacto novo. Todas as vezes tem aprendizado novo. E como eu sou uma pessoa muito focada na história e amo a Bíblia, eu acho que talvez esta seja a minha maior ligação com Israel. Porque a todo momento aquilo vem muito forte. Parece que as letras da Bíblia elas tornam vivas dentro de Israel, né? Parece chamas de fogo, letras de fogo. Principalmente o cumprimento das profecias, não é, Carla? Quando nós olhamos as Escrituras e lemos o passado, lemos a história de Abraão e você vê lá o deserto, Neguev, ali está Hebrom, ali está aquela região onde depois o povo veio do Egito e atravessou ali o Mar Vermelho, entrou na Terra Prometida, Jericó, o Mar Morto, o deserto, e você vem a Jerusalém e você vê ali a história, como Jerusalém foi conquistada, né, na época de Davi, como foi colocada como a capital, as histórias ali pela qual a cidade passou. E quando a gente vê a história do povo de Israel na diáspora, e a gente vai ter uma bênção muito grande, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né, na caravana, de conhecer um pouco mais dessa história nesses 2000 anos em museus, e vendo lá, como a Carla disse, ao vivo e a cores, né, podendo ver esses 2000 anos da história, para onde os judeus foram, o que aconteceu com eles, traz ao nosso coração muito, muito ânimo para ver que o Deus da história, o Deus que no passado cuidou do seu povo, continua cuidando, e hoje nós vemos então o cumprimento das profecias ali em Israel. Ruth, com relação ao cumprimento das profecias, nós estivemos lá no deserto, vendo os tomates, vendo os pimentões, saboreando, não foi mesmo? E o que você sente, Ruth, assim, de ver o deserto florescendo? E fale um pouquinho dessa nossa caravana, aonde iremos no deserto ali. Nossa, interessante, pastora. Acabei de lembrar agora dessa parte, parece que a gente tinha combinado. Eu Sim. acabei de lembrar que veio na minha mente sobre o meio ambiente, né? Sobre Israel, que muita gente pensa que Israel é só deserto, né? É só areia, e eu estava vendo agora na minha mente, me veio aquelas cachoeiras ali, a nascente do Rio Jordão. Eu achei, aquilo me emocionou muito, porque eu falei assim, gente, eu nunca vi uma água tão linda, tão cristalina como nós vimos lá na nossa caravana em 2012. E depois ali no deserto, né, a irrigação por gotejamento, né, aquelas frutas que nós apanhamos e comemos assim na hora, sem precisar lavar, sem precisar esterilizar, né? Aqueles tomates, pimentões, foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. Né, aquela parte ali de Israel que nós vamos visitar novamente, né? Está no nosso roteiro e nós vamos passar por aqueles lugares ali. Então, assim, como a senhora disse, o cumprimento das profecias, né? Ver o deserto florescer, ver o deserto produzir. E não é à toa que chama terra que mana leite e mel, porque Israel realmente tem aquela produção maravilhosa, né?
de frutas, legumes, nos hotéis, quando a gente vê aquela mesa farta, aquela maravilha, né, de frutas e legumes e tanta fartura. Tâmaras tão doces, Tâmaras tão damascos. doces, que é igual mel mesmo, né? No café da manhã, a gente toma aquele café da manhã tão saboroso, com produtos de Israel. Não é nada enlatado, não é nada importado, é tudo muito natural. E isso impressiona muita gente. E muitas pessoas querem conhecer, né? Eu conheço muita gente que fala comigo assim, eu tenho muita vontade de ver essa irrigação, como que é essa tecnologia, né? Fazendeiros que já falaram comigo e que têm vontade de ir a Israel para ver a tecnologia. Aí você fala igual os discípulos, vem e vê. Vem e vê. É isso. Você deve estar com vontade de ver um pouquinho. Então, nós vamos ver um pouquinho de Israel nesta reportagem, nesse VT que você vai assistir conosco, mostrando Israel. Vem e vê. Contempla, pisa, sente o cheiro, vê esta terra abençoada pelo Senhor. Uma terra que tem vivido muitas lutas, tudo isso está descrito nas Escrituras. Nada é novidade do que está acontecendo em Israel. Deus não é pego de surpresa, mas Ele quer que você abra os olhos e veja aquilo que Ele está fazendo. Então vamos assistir a este VT sobre Israel para continuar a nossa conversa. Continue aí e assista conosco. Uma viagem emocionante. Esta palavra resume o sentimento daqueles que viajam a Israel. Foi no ano de 2009 que nasceu a caravana e não parou mais. O desejo em servir ao próximo foi tão grande que Ruth se pôs à disposição para ajudar a pastora Ângela a coordenar o grupo junto à agência de viagens, dando assistência e motivando os interessados. A caravana vivencia de perto a história bíblica, conhece lugares que Jesus pisou, além da cultura, costumes, culinária e muitas outras coisas. Tudo é preparado com muito zelo e amor, para que assim os visitantes não percam nada. Para que tudo saia perfeito, o grupo conta com guias, professores e arqueólogos que o acompanham em todos os lugares e passam o conhecimento que têm. Geralmente, a viagem a Israel dura cerca de 15 dias e para que a equipe possa cuidar melhor de todos, o número máximo de viajantes é de 55 pessoas. Sentimentos à flor da pele, sensação de estarem mais perto de Deus. Para que tudo seja ainda mais lindo, os irmãos passam pelas águas, sendo batizados no Rio Jordão. Entre tantas atividades, o grupo participa de cursos em Israel, como o de hebraico. Todos os alunos recebem o certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém. Preciosos momentos Deus reserva e suas maravilhas não cessam. Em meio ao deserto, brota a esperança. Estamos aqui na região do deserto, entre a região de En-Gedi, região onde Davi cortou a orla do manto de Saul. O sol está bem forte, estamos a mais de 200 metros, 300 abaixo do nível do mar, e é um lugar onde Davi se refugiou da fuga com relação à perseguição de Saul. Vemos que Deus tem lugares de refúgio mesmo no deserto. Por que Israel? Simplesmente porque é a terra da Bíblia, da fé, a Terra Santa. Isso é o suficiente para você querer conhecer esse lugar cheio de promessas do Senhor. Que coisa linda, não é verdade? Eu me emociono cada vez. Já 7 vezes estivemos lá. E na primeira vez que eu fui, em 1975, talvez a maioria de vocês que estão nos assistindo, jovens, não eram nem nascidos ainda. Mas quando eu fui em 75, o deserto era deserto. Deserto. Eles estavam
plantando tamareiras ao redor do Mar Morto e lavando o sal ali, fazendo um processo para que as tamareiras pudessem pegar e nascer e estar ali. E hoje, quando a gente vai naquela região, então, como a Ruth disse, como você pode ver, que coisa tão linda. O deserto floresceu. A profecia se cumpre. Os lugares assolados foram reedificados. Você vê Jericó, Nazaré, Caná da Galileia, lá está na região da Galileia, ali está Tiberíades, e nós vemos lá as escavações. É algo tão lindo, algo tão precioso. Mas nessa caravana você vai ter algumas coisas muito especiais, que nem sempre são oferecidas a todos. Carla, queria que você conversasse um pouquinho sobre algumas coisas especiais que Deus trouxe ao coração de vocês, junto conosco, para oferecer nessa caravana. A gente tem muita surpresa boa, na verdade, né? Uma delas é o Museu da Diáspora. O Museu da Diáspora, ele já existe há muitos anos em Israel, mas ele está agora num novo prédio e aumentaram. Ele vai tratar do assunto de o que aconteceu com o povo judeu durante os 2000 anos de história que eles foram expulsos da terra de Israel. Os museus em Israel, eles têm uma tecnologia muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Então, uma grande parte tem uma interatividade muito grande com quem está passeando pelo museu. Então, é muito diferente, é muito lindo. Uma coisa que vocês vão ver nesse museu, inclusive, apesar que não trata da questão da diáspora, é o único modelo de prego cravado em uma pessoa que foi cravada na cruz. Olha. Só existe um único modelo. Não é um modelo, na verdade, uma única peça encontrada arqueológica. Né? Essa peça arqueológica está nesse museu, entende? Então, é uma coisa muito importante para nós vermos uma coisa como essa. Né? Só existe esse único em Israel e está lá. Então, o que aconteceu com o povo judeu durante o momento da diáspora? Né? Em várias nações do mundo vai se ver lá. É muito lindo, é muito importante poder ver esse museu lá. Segundo ponto que a gente pode elaborar aqui é a importância de fazer um curso na Universidade Hebraica de Jerusalém com o diploma internacional da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, para pastores, para estudantes, para líderes, para todo mundo que se interessa, né, na área do estudo, você ter um diploma reconhecido internacionalmente da Universidade Hebraica de Jerusalém é um plus muito grande, né? Falando em termos de diplomas e de reconhecimento. É muito importante você ter. Em terceiro momento, a gente tem também um curso ministrado pelo Moriah International Center, que é fundado em Jerusalém, em Israel. Então, você também tem o diploma dele. E a gente tem cursos aí lindos que vamos fazer lá. O curso do Moriah vai ser ministrado também num local maravilhoso, que é o Hotel Yearim, que fica nas montanhas de Jerusalém. É um hotel lindíssimo e o curso vai ser ministrado lá. Então, a gente tem muito diferencial e tem muita surpresa para todo mundo. Excelente. Às vezes, as pessoas pensam assim, mas um curso, eu estou querendo conhecer Israel, estou querendo passear, estou querendo ver, conhecer os lugares. Como é que é esse curso? Às vezes a pessoa pensa, eu vou ficar presa a um curso que eu vou fazer. Então, vamos ver direitinho como vai ser esse roteiro, como que vai ser essa caravana. Na verdade, o seu curso já começa quase que desde saindo do Brasil, né? Porque eu tenho um pastor amigo meu que ele fala que um dia de Israel vale um ano de seminário. É verdade. Não é verdade? É verdade. Eu sou professora de seminário há muitos anos, eu posso dizer também sobre isso, é verdade. Então, já começa quase que aqui. Durante a nossa caminhada em Israel, tudo está envolvido no aprendizado, né? Porque nós vamos, desde o dia que nós chegamos em Israel, se começa exatamente pelas praias de Tel Aviv, por Jope, pelo Museu da Diáspora, então o seu curso já começa por ali, né? Tudo está dentro do todo o nosso passeio. Vamos ver, ouvir os guias, os professores. Tudo, está tudo focado, todo o passeio, né? Você não vai estar preso em uma sala de aula. A sala de aula, na verdade, é todo Israel que você vai viajar nas estradas, no deserto, nas florestas, na Galileia, na Judéia, né?
a gente não vai até o Negev, mas é perto, próximo ali. Tudo faz parte desse curso. Temos momentos dele, sim, em sala, mas a grande maioria dele é visitando os lugares em loco. E você podia falar um pouquinho, Carla, sobre o que nós vamos estudar, né? Além de vermos um pouco de arqueologia, da história de Israel. Nós escolhemos alguns temas para conversarmos nesse período, né? Com esses professores, são professores da Universidade Hebraica, e há professores que são cristãos, judeus messiânicos também, que estarão ministrando para a gente assuntos bíblicos, assuntos importantes. Um dos assuntos importantes que a gente pode falar sobre ele é exatamente a história de Israel e Jerusalém. Sim. Não é? A gente aprender um pouco mais sobre isso. Às vezes a gente tem tão pouco relance, né? E talvez não entendendo a profundidade disso e a importância disso, principalmente para os acontecimentos futuros relacionados ao Apocalipse, né? Sim, volta de Jesus. A volta de Jesus. Como Jerusalém, ele virá ali. Exatamente. Né? Então, nós temos uma matéria ali muito importante sobre isso, e também vai falar sobre o período do Segundo Templo, aliançado à reconstrução do Terceiro Templo. Então, nós temos, por exemplo, aliançado a esse curso, uma visita no Instituto do Museu, né? O Museu do Livro. Exatamente, o Museu do Livro. Mas tem mais um outro, que agora eu me esqueci o nome, o Instituto do Templo. Ah, sim. O Instituto do Templo, né? Então, ele vai estar complementando essa matéria que a gente vai ver lá sobre a história de Israel, Jerusalém, o período do Segundo Templo e complementando com o Instituto do Templo. Vai ser fantástico, né? Vai ser maravilhoso. E a gente já fica assim com o coração na expectativa. Daqui a pouquinho nós vamos chamar a Patrícia, mas, Ruth, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você está sendo aí, você é a nossa Gideã, que é a agenciadora, então eu falo todas as ligações, tudo é aqui com a Ruth. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Ruth, sobre isso, como que as pessoas, como que elas podem fazer parte dessa caravana. Quem que pode fazer parte dessa caravana? Sim, com muito prazer eu quero convidar todas aquelas pessoas que amam Israel, que gostam de Israel, que têm interesse em aprender, em conhecimento, pastores, líderes, teólogos, profissionais liberais, gideões, todos os irmãos estão convidados para ir conosco nesta viagem. Nós estamos pretendendo sair em novembro, né? Dia 13 de novembro, à volta dia 25. E nesses dias nós teremos essa programação em Israel. E os contatos, nós estamos em todas as redes sociais, estamos no site do Ministério, no Facebook do Ministério, Instagram, e todos os contatos escritos que nós fizemos, como esse folder bem lindo que nós fizemos para divulgar, para deixar nas igrejas, deixar no ministério, e os irmãos poderão ter contato aqui pelo nosso endereço. O endereço, o telefone 31 99494 1922, e-mail ruthsantanarocha04@gmail.com. E nós teremos o maior prazer em receber os irmãos, em receber as ligações, e teremos as explicações todas. Na agência também, todo mundo está preparado para receber vocês. Invista em seu ministério, você nunca mais será o mesmo. É verdade, parece uma frase de impacto apenas, mas é uma grande realidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.